A fé sem obra ela é morta. Eu falei que eu fui buscar conhecimento. Às vezes uma palavra lançada muda a nossa vida, Muda a né? vida. Tanto é que o ápice da nova economia é o servir, né? Fala, pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do HiPod, o podcast da Nova Economia. E hoje o podcast fala muito sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha transição de carreira, sobre a minha trajetória. Lá atrás, eu fiquei incomodado com algumas coisas quando eu descobri a nova economia, novos modelos de negócio, eu vi muito sobre startups. Na época, eu personal trainer, até empresário, né? Com quase 100 profissionais, mas eu entendi que existia empresa escalável, empresas escalonáveis. E, de fato, eu, como profissional também liberal, né? Na época, como personal trainer, eu percebi que eu não tinha tanta escala, que eu deveria me tornar talvez um produto e não só um profissional. Isso trouxe eu olhar para a nova economia e me trazer hoje como fundador da primeira Venture Capital do Mato Grosso do Sul. Porque startups são empresas da nova economia. Me tornei um anjo investidor, mas um dia eu posso contar um pouco mais sobre isso. Mas para que eu tô falando sobre isso? Hoje eu tô com um amigo meu aqui, Claudemir Souza. E Diegão? Amigo, bem? Parceiro de trabalho, de profissão. Uma história juntos aí, Claudemir. E, Claudemir, o que você tá passando parece que vem um filme na minha cabeça. Só que não tenha dúvida que seu podcast vai ser muito importante. Porque o incômodo da mudança, com certeza é Deus. Com certeza. Sempre é ele. Sempre é ele. Mas traz assim um olhar, Claudemir, que eu queria trazer com você, principalmente, que pessoas que têm que se encorajar para uma mudança. Que primeiro você põe o pé, depois Deus põe o chão. Mas na maioria das pessoas, a pessoa sente um incômodo no coração e não toma ação de uma mudança. E a mudança necessariamente, pessoal, ela não é uma mudança de carreira apenas, mas é uma mudança no comportamento, de buscar novos ambientes, de se conectar com novas pessoas, de abdicar um pouquinho do tempo, um pouquinho de dinheiro para construir o novo. E eu acho que hoje, Claudemir, o seu bate-papo é muito sobre isso. Eu acho que você pode fazer um papel fundamental aqui sobre encorajar pessoas. Até porque a nossa vida não... Nós estamos aí para viver o novo, cara. Não tem muito mistério. E quando a gente descobre que é só para ir viver o extraordinário que Deus tem para nós não precisamos ter medo. E a conversa tem que parar, eu quero parar muito sobre isso. Mas primeiro, Claudemir, eu já falei acho que bastante, né? E eu apresentei o Claudemir aí como um personal trainer, mas eu quero falar quem que é o Claudemir Souza. Fala um pouco de você aí, meu amigo, e vamos lá. Bem, boa tarde a todos. Como o Diego disse, meu nome é Claudemir Souza. Sou profissional de educação física há quase 16 anos. Esse fera que tá aqui à minha frente, eu conheço ele já há 14 anos. Foi meu padrinho de casamento. 14 anos já, Claudemir? 14 anos, né? Temos 43 anos, nascemos no mesmo ano. Tá. E já não somos mais meninos, né? Sim. Sou pai de 3 filhos, uma de 23, uma de 10 e o outro de 7 anos. Esposo, profissional liberal, ou autônomo, assim como alguns podem preferir, né? E é uma alegria estar aqui no podcast hoje, poder de alguma forma estar contribuindo para que aqueles que ainda têm alguma dúvida no caminho a ser feito, que eles possam tomar essa coragem no dia de hoje, assim como eu tenho tomado na minha vida. Bom, parabéns, cara. É muito bom ouvir, porque como eu falei, ô Claudemir, o que você está passando dá muito rapport com a minha vida, porque foi o meu incômodo e a minha transição também chegou a ser uma transição de carreira. E antes de começar, Claudemir, eu sempre dou uma dica de livro. E eu trouxe aqui, são 3 livros, na verdade, que são emblemáticos, que eu gostaria... Você consegue dar um zoom, Thiago, no Princípios Milenares? Princípios Milenares, por que, Claudemir, eu tô trazendo isso? A Bíblia Sagrada, que é o livro dos livros, o manual do ensinamento humano. E eu também trouxe um do John Kepler, o Smart Money. Então, por que eu tô trazendo esses 3 livros, Claudemir? Porque conversa muito com você, tá? Princípios Milenares, que são um ensinamento bíblico de Deus da nossa vida. A Bíblia Sagrada, que é um livro. Então, as pessoas, quando a gente se remete a todos os livros do mundo, se você fizer uma reflexão
Você pode ter certeza que a Bíblia ali tá ali em muitos deles. Certeza. E o Smart Money, que é o momento que você está passando, você está buscando. Então, fica a dica, pessoal, para vocês se deleitarem aí com rotina de leituras também da Bíblia, viu, Claudemir? Porque a Bíblia, ela é importante as pessoas saberem que ali estão os princípios milenares também, que norteiam, inclusive, o mundo dos negócios hoje, que a nova economia é muito sobre isso. Claudemir, eu quero começar com uma pergunta, cara. Você é um profissional bem posicionado na cidade, que eu sei. Hoje é também um empreendedor na área, né? Um intraempreendedor, praticamente, que empreendeu dentro da área também. E eu queria te fazer uma pergunta, cara. O que tocou em você? Que bichinho que te picou a você começar a transitar e começar a pensar aí na nova economia? Bem, Diego, eu já venho pesquisando algumas coisas relacionadas à nova economia já tem um tempo. Nada muito aprofundado, mas por curiosidade mesmo. Porque eu realmente percebi que eu estava ficando velho. E eu falei, poxa vida, a minha profissão, a sua profissão, a questão da idade com o tempo pesa. O teto financeiro chega num certo momento e a gente precisa pensar na questão de escalar. Para onde eu quero ir? Eu quero mais? Ah, não, tá bom para mim? Para mim não está, né? Então, eu estou buscando na nova economia e foi através de um aluno e amigo, né? Se ele chegar a ver esse podcast, o Jefferson, que eu falo que essas escamas caíram dos meus olhos, né? Onde ele falou sobre essa questão de você vai investir em algo, invista em algo que tenha escala. Putz, cara. Eu falei, escala. Até então eu não tinha me atentado com essa questão do escalar. Na minha mente industrial, né? Hoje eu já estou mais por dentro das coisas. Na minha mentalidade industrial, pensava só em coisas que eram escalonáveis, não escaláveis, né? Para quem não sabe, a questão de escalar, você investir em algo que você vai ter crescimento, porém você não vai ter tanto investimento em algo tangível, algo palpável, ou seja, mão de obra, né? E a questão de ser escalonável é quando você investe para crescimento, mas você também tem que investir em pessoas, investir em outras coisas que também vão aumentar os seus gastos. E eu parei, pensei e falei, poxa vida, eu vou estudar mais sobre. Aí comecei a procurar nas mídias, achei essa figura aqui com a Hyped e eu falei, poxa vida, meu padrinho de casamento tá ali, rapaz, fazendo o que eu estou procurando e eu vou procurar ele. Foi onde eu procurei você, esse final de semana fiz essa 19ª imersão e hoje eu sou investidor anjo. Formado investidor anjo. Deixa eu te perguntar, mas antes de me encontrar, você recebeu porque diz que Deus, ele coloca pessoas na nossa vida, né? Com certeza. E com certeza o Jefferson, que desacortinou as tuas vistas para o novo, e é muito bom dar honra, assim como você fez, né? Porque é muito valioso, né? Com certeza, isso que a com pessoa certeza. fala, às vezes uma palavra lançada muda a nossa vida, Muda né? a vida. Mas você encontrou também o João Kepler nos vídeos, não encontrou? João Kepler, Flávio Quem mais? Augusto, JJ, no qual é uma referência para mim, né? É da mesma profissão, é um cara diferenciado. Parece muito com a gente, né? Poxa vida, é um cara, é a gente da gente, né? Se você deixar Não. o cabelão, você vai ficar parecido. Fazer um rastro igual o JJ. Cara, então, é legal o Claudemir, assim, e aí você chega na Hyped, né? Com Que é certeza. a Hyped hoje é o primeiro Venture Capital, é a casa da nova economia no Mato Grosso do Sul. E assim como você, Claudemir, lá atrás foi a mesma trajetória, o incômodo, eu queria trazer aqui, você colocou a idade. Cara, a idade é aquela coisa, né? A gente perde desempenho, perde mercado com a idade, ainda mais um personal trainer, né? Com certeza. É, assim, hoje ainda a gente vê personal trainer até de uma idade mais avançada, antes a gente nem via isso. Mas também tem o teto financeiro, que é você, como profissional liberal, você troca tempo por hora, né? Exato. Dinheiro por hora, né? Exato. Por tempo. E no final das contas você bate num teto. E a nova economia, assim como você falou, ela escala, ela tem possibilidade de você virar investidor, achar novos modelos de negócio, inclusive dentro da tua profissão, Exato. você achar um modelo mais fluido. Muitos profissionais, Claudemir, eles estão fazendo, se tornando um produto.
que é aquela coisa de... Ele virou uma plataforma de educação, embarcou aquela experiência, ele acaba vendendo produto digital, criando uma comunidade de novos personal trainers que querem chegar aonde ele está educando. Sim. Então, assim, a escala, ela no profissional liberal, ela pode, né, começar com o core business, com o que ele faz de fato, né? Que ali tem muita riqueza, e eu acho que eu vejo dentro da minha profissão, da sua também, qual a riqueza que eu busquei? E, assim, as pessoas falam, Diego, você mudou de profissão? Não, eu não mudei. Eu entendi que o que eu fazia, o entorno tinha mais valor do que propriamente dita a aula que eu dava. Aí, Claudemir, eu percebi que eu era um networker profissional. Uma profissão que, inclusive, nós estamos falando de um cara muito bem relacionado, porque eu era um personal trainer. Nós somos, né, personal trainers. E conhecia pessoas investem, pessoas geram comunidades. E naquele momento eu precisava formar um grupo de anjos investidores. E aí eu aprendi, Claudemir, que na minha profissão tinha o necessário para eu ser fundador de um venture capital, cara. Algo Você diferenciado, vê como que né, diferenciado, mas que veio do cerne das minhas relações. Que você acha, você se vê dessa forma como um cara que dentro da sua profissão tem outros ativos importantes na sua cabeça? Ah, Assim? Diego, com certeza, né? Desde sempre, eu sempre gostei muito de me relacionar com as pessoas, né? Sempre foi muito alegre. Essa parte de risonho, comunicação, né? Até demais, né? Brincalhão até demais, né? E com o tempo a gente vai dando a polida, né? Mas Mais a ou essência menos. permanece, A quinta série, né? né? Quinta série eterna. Então, eu percebi algumas coisas diferentes em mim que poderiam me levar muito além daquilo que eu faço e possuo hoje, né? Essa questão do network, que nem você disse, né? Poxa vida, eu já consegui trazer para a Rapid aqui um aluno meu, né? Que tinha intenção de fazer algum investimento, não sabia onde se posicionar, e eu trouxe ele aqui. E esse network, poxa vida, ele está trazendo para esse meu aluno uma satisfação tão grande que ele já quer fazer imersão, então ele quer entrar mais a fundo nesse mundo da nova economia, e assim junto nós vamos crescer. Eu acho que tem muito a agregar na nossa profissão, através de nós. Nós somos pessoas da comunicação. Eu creio que isso realmente faz a diferença na vida das pessoas. Hoje a gente vive num mundo tão fechado, num mundo tão... onde as pessoas estão olhando muito para celular, e a comunicação ficou para lá, né? Para trás. E eu acho que a gente pode fazer a diferença, e eu creio que eu vou fazer a diferença, assim como você tem feito. Muito legal, cara. E quando você fala, assim, da busca pelo investimento na nova economia, eu acho que assim você também tá percebendo e vivendo. Eu ouvi muito os grandes mentores da nova economia falando, principalmente um mentor que é a metamodelagem aí das nossas hype, das nossas ações, de entendimento da nova economia, que é o João Kepler, que é sobre pertencimento, comunidade. Então as pessoas hoje, assim como você falou, elas estão muito focadas aí Tô muito fechado, né? Fechada, focada no celular, correria, um mundo muito, muito intenso em alguns momentos de informação. O dia a dia, né? Sim. Trânsito, etc. Ela perdeu um pouco o senso de pertencimento. E ela ficou muito individualizada. Quando isso começa a mostrar cara muito latente, é quando as pessoas entendem que ela não estava olhando mais o dinheiro, que é um ativo. Ela começou a olhar os outros ativos intangíveis da economia, que a gente falou da economia do conhecimento, da nova economia, né? Que foi, Claudemir, buscar pertencer a uma comunidade, a uma tribo, a uma galera, um clube de negócios, onde ele pudesse não alocar só o ativo financeiro, cara, o dinheiro pelo dinheiro, mas poder se relacionar e fazer novos negócios, entender de novas coisas. Então você vê que a busca, inclusive eu tenho certeza que a tua, transcende o dinheiro, você sente isso? Cara. Tanto é que o ápice da nova economia é o servir, né? O ápice da nova economia é o servir. Então, acho que a gente pode servir as pessoas de uma maneira tão tremenda que elas possam, de repente, se encontrar no novo caminho, né? E o caminho da nova economia é algo que vai
trazer uma abrangência muito gigantesca. Você já percebeu, assim, que as coisas que a gente não vê, aí é uma pergunta que eu faço para você, tá? As coisas que você não vê na economia tradicional, no seu ambiente, na nova economia, você já conseguiu, nesse período que você está transitando, identificar? Super. Inclusive, eu estou em alguns projetos pessoais, né? Fora aquilo que a gente já tem desenvolvido aqui na Hyped. Quando se fala de plataforma, quando se fala de aplicativo, inclusive hoje eu estava até falando com um programador sobre isso, pensando já em desenvolver algo que eu busquei já e não tem no mercado. Depois eu conto para você. Uma startup. Uma startup. Muito bom. Né? Então, eu creio que você com os contatos certos, com a motivação correta, porque o que vale, afinal de tudo, é a motivação correta, né? Hoje eu vi, deixa eu só um ponto, hoje eu vi um podcast do Caio Carneiro com a Cris Junqueira, que é a cofundadora do Nubank. Ela falou, posso te ajudar em tudo, menos te motivar. Caramba, tipo isso ela falou. Eu falei, porrada, hein, cara? Motivação é do cara. Tudo que vale é motivação. Não vale nada eu querer ter dinheiro e se esse dinheiro não vier para minha mão com a motivação certa. Pô, interessante isso. Pra que esse dinheiro vai cair na minha mão? Pra quê? Só pra quê? Pra comprar um belo carro, uma bela casa? Não. Eu tenho que também usar esse dinheiro para abençoar pessoas, né? Uma coisa que eu sou cristão, para quem não sabe, né? Uma coisa que eu sempre peço a Deus, né? Para que Ele me dê os recursos necessários, não para que somente eu possa usufruir desse meio, mas para que também eu seja coluna financeira e possa ajudar outras pessoas. Boa. Então, eu acho que isso aí faz a diferença, né? Tanto a Bíblia fala que muitos não recebem porque não sabem pedir. Então é algo muito... É da gente refletir isso. Muitas vezes a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Certo. Né? E eu quero esse tipo de sabedoria, de ter um recurso na minha mão e poder não somente usufruir, mas de usufruir bem e abençoar a vida das pessoas, principalmente aqueles que estão à minha volta. Pô, que legal. Claudemir, você trouxe no primeiro momento o topo da pirâmide do nível de consciência empresarial, que é do John Kepler, essa tese, inclusive, eu citei no meu doutorado, até fiz um capítulo sobre isso, que é o servir. O servir, ele tem vários aspectos interessantes. O primordial é que Jesus deu essa lição para nós, servir. E o transbordo, porque as pessoas têm sentido, Claudemir, que nós hoje temos uma vida muito boa, né? Boa parte da sociedade, ela alcança hoje coisas que, se você pensar 50 anos atrás, nem pensaríamos. Carro, boas roupas. Sim. Então, há uma qualidade de vida diferente. Claro, tem uma sociedade à margem disso ainda, infelizmente. Mas numa maioria que fala sobre empreendedorismo, já tem um acesso a uma vida de qualidade. Só que chega um momento da vida, você até alcança um recurso financeiro, mas você fica um vulcão. Por algum motivo, você começa a ficar inquieto. E isso é alguma coisa te incomodando, que eu penso que é uma energia divina para você transbordar, porque o propósito na Terra não pode ser só sobre o seu umbigo, cara, não deve ser, cara. E os empresários, Claudemir, assim como você falou do seu aluno, eu fiquei muito feliz, eu consigo ouvir isso e é sino para os meus ouvidos, porque de fato é ele ali buscando algo que não é simplesmente o dinheiro. Muita gente que está bem sucedida está vindo investindo em alguma coisa, o mesmo que ele está pensando no dinheiro. Em alguns momentos, claro, né? O dinheiro é um ativo essencial e ele é número, ele é nova economia, ele é intrínseco à economia, ele é um dos ativos principais. Mas a pessoa está buscando algo mais, pertencer e transbordar e sair dele toda aquela vida embarcada de conhecimento que ele pode transbordar, ajudar, participar de outras coisas, porque ele acaba ficando inquieto, cara. É isso mais ou menos que acontece, que talvez seja isso que tenha acontecido com você. Mas assim, Claudemir, eu queria fazer uma timeline, cara, com você, até para servir para a galera aqui da nossa audiência. E eu já fiz uma vez uma trajetória e eu vou escrever assim, é um dos livros que eu quero escrever, que é a Trajetória para a Nova Economia. Do incômodo ao momento que você pertence. Então eu queria fazer uma timeline com você. Bora lá. Do primeiro momento que você me falou, você conheceu o Jefferson, é isso? E ele te despertou esse conhecimento? Então nós entendemos que alguém, por alguém você ouviu isso? Exatamente. Alguém que
já está inserido Tá. dentro do processo e me trouxe de uma maneira tão simples, né? A ideia de pesquisar, de se aprofundar. Tanto é que ele até deu uma zoada comigo, né? Falou, vou fazer em você um empresário. Eu falei, lá ele, né? Lá ele. Calma. Sai lá. Então... Mas ele levantou essas pulguinhas. Ele levantou essas pulguinhas, né? Eu falei, tá, mas como assim? Ele falou, cara, tem tantas maneiras de você gerar recursos, de você trazer recursos para sua mão sem precisar você tirar demais do seu bolso. Você buscando... Aí ele começou a dar os meios. Tá. Você pode buscar aqui, buscar ali. Eu falei, mas isso dá para fazer? Ele falou, rapaz... Aí ele começou a me direcionar para eu fazer algumas coisas. Ah, ele que te indicou o segundo passo. Exatamente. Ele foi me ensinando, literalmente. E além dessas mentorias que você acabou tendo com ele, qual foi os passos que você acha que ele indicou que fez sentido pra você? Diego, inclusive foi um dia que eu fiquei extremamente muito nervoso, né? Sério? Foi um processo que a gente marcou. Ele estava em Brasília, eu estava aqui, marcamos uma reunião com um grande aplicativo de exercícios físicos. Hoje, aí eu estava pesquisando, é o maior aplicativo do Brasil. Conseguimos marcar essa reunião, né? Na época o projeto não deu certo, porque esse aplicativo já estava na mão dos donos da Smart Fit. Então, assim, creio que é Deus que permite todas as coisas, né? No momento a gente fica chateado, mas falei, poxa vida, olha só, ele me colocou como a pessoa que ia direcionar todo o processo da reunião. Eu falei, puxa vida, não dormi, cara. Não dormi. Só que aí a questão do processo do ensino, né? Algo tão importante que chegou no dia, né? Aí ele conduziu a reunião. Eu falei, puxa vida, por que ele me falou antes? Não poderia ficar tão nervoso. Mas ali eu entendi como que funcionava o processo. Eu falei, caramba, dá pra ir além. Eu consigo fazer isso. Então... Não tá longe das longe. minhas possibilidades. Não Nunca tá está, longe. né, cara? Não tá longe. Até porque os planos de Deus são infinitamente maior. Maior. Que a gente imagina ou pensa, né? Então, ali eu falei, poxa vida, basta você querer e se desenvolver para isso. Então, o que eu falo para aqueles que estão, de repente, no momento de um turbilhão de pensamentos aí nesse dia? Não consegue direção. É esse ponto que eu quero chegar. As coisas estão turvas na cabeça, né? Puxa vida, cheguei no meu teto financeiro. Eu não estou feliz na minha profissão. Isso acontece muito, Claudemir. Né? Poxa vida, eu não estou me vendo mais fazendo aquilo que eu faço hoje. O que eu posso fazer? Primeiro passo, busque por conhecimento. Cara. Busque por conhecimento. Aí você teve contato em podcasts, YouTube? Podcast, minha maior fonte, podcast. Então a gente pode considerar que depois você buscou conhecimento. Cara, você ficou incomodado e falou, caramba... E o podcast gratuito, né, Claudemir? Não paga nada, né, cara? Então, assim, e todo mundo tem um celularzinho, né? Vamos falar, hoje, boa parte da sociedade, quase como um todo, tem um smartphone. Com certeza. E eu quero citar, né, também, eu gosto sempre de citar a Bíblia, porque a Bíblia é nosso manual de ensino. Boa. Porque a Bíblia, eu disse até na imersão nesse final de semana, que a fé sem obra, ela é morta. Amém. A fé sem obra, ela é morta. Eu falei que eu fui buscar conhecimento. Agora eu estou buscando ter a experiência. Eu estou experienciando. Muito bom, né? Então, buscando conhecimento, aprendendo com pessoas capacitadas, para que eu possa colocar isso. Cara, isso aí, para mim, achei até lacro podcast. Porque assim, vamos lá, você ficou incomodado, talvez esse incômodo veio. O Jefferson botou uma formiga maior na sua cabeça, e começou a trabalhar, seu amigo. Você buscou conhecimento além dele, então você foi em livros, provavelmente indicado também. Podcast, achou lá o Jota, o João. E aí você vem pra ação efetiva, né? Você até começou uma ação com o Jefferson, mas o que é ação efetiva? Cara, que ambiente próximo a mim que teria algo parecido, que aí você encontra a Hype. Encontrei a Hype. Encontrou o Diego lá. Deus é perfeito, cara. Muito bom. Aí, Claudemir, eu olho assim, até de acordo com o que a gente vive no dia a dia hoje, assim, muito latente, até porque a nova economia, nós estamos falando também da economia digital. Então, assim, olha que interessante, cara, as redes sociais, as pessoas acabam
pouco entendendo, rede social é rede social, vai ser um amigo, é sua rede social, não é só a internet. Ela tocou em você, aí você buscou um podcast, aí você começa a movimentar o algoritmo de busca sobre assuntos relacionados ao que eu estava fazendo. E aí o algoritmo te encontra também e te coloca. Por isso que a ação que você me colocou aqui, que buscou, a intencionalidade, ela vai criando o caminho, tanto divino quanto o caminho material do mundano. E o algoritmo vai cumprir esse papel também de achar alguma pessoa que estava com a mesma linguagem que você estava procurando. Exatamente. E aí você entra na Hyped e se forma... Investidor Anjo. E qual foi a experiência, cara? A melhor experiência, eu até me emocionei no dia, né? Você me emociona, cara. No final do... Só quem sabe e quem sente que se emociona. Eu falo que não foi imersão, foi uma mega experiência, porque ali eu falo que eu tive uma confirmação da parte de Deus. Amém. Né? Uma confirmação que eu estou no caminho certo. Quando tudo isso vai se concretizar? Não sei. Mas eu sei que vai acontecer em algum momento. Vai. Nós estamos no caminho. Nossa função é colocar o pé. Coloca o pé. De repente tem água ali na frente, assim como Pedro colocou o pé naquela água, sabendo de repente que poderia afundar. Mas ele caminhou em direção a Jesus Cristo. E ali ele caminhou sobre as águas. Então, eu vejo que a gente tem que ter a fé de pisar nessa água. Tem que ter a fé de pisar nessa água, porque o caminho ele já está aplanado. E tudo isso que está acontecendo é por permissão de Deus, Diego. Eu creio profundamente, né, nisso, porque a minha fé não me deixa esmurecer diante disso. Amém. Cara, mas é uma lição, assim, Claudemir, que eu tento, e talvez vai ser o meu maior testemunho, porque muitas coisas eu testemunharei. Que é o quê, cara? Não se acovarda, não se acomode, cara. A vida não é para se acomodar, você sempre tem que estar em busca de algo a mais. E as pessoas, às vezes, cara, ao longo da trajetória dela, ela fica na inércia, assim, ela acaba perdendo aquela energia de buscar o novo. E, assim, é uma concepção que eu tenho. Isso tá muito na literatura, Claudemir, eu até te indico você ouvinte, que é o Jogo Infinito, de Simon Sinek, que ele fala sobre o jogo já não tem mais regras. Isso é o quê? Isso me remete, assim, quando eu faço uma reflexão sobre, não especificamente ao que ele colocou no livro, você não tem que chegar a um finito, uma aposentadoria, parar por ali, sabe? A gente tinha um olhar de aposentadoria que hoje nem existe mais em alguns ambientes empresariais da nova economia. Então você não tem que parar de acreditar no novo, não é porque você já está bem sucedido financeiramente. A busca do novo justamente pode ser o servir que você está deixando de fazer para achar a plenitude da felicidade. E eu entendi, hoje eu falo que eu entendo de forma latente isso na nova economia, que é quando o ápice do teu movimento é quando você transborda, cara. Quando você, dentro da imersão igual você esteve, que no seu testemunho, cara, eu recebi depois uma medalha de honra do Maurício que estava com a gente. Pô, eu fiquei muito emocionado. Naquele momento, no seu depoimento, inclusive foi fala do meu sócio, ele falou assim, Rogério, o testemunho do seu amigo lá apagou a imersão, hein? Sabe? Então, por que o cara tá falando isso? E não foi falar minha, pra mim eu sei. Mas foi porque falou, cara, cumprimos o nosso papel. E isso serve de lição, inclusive, da tua lição, das pessoas se encorajarem pro novo. Não tem zona de conforto mais nessa nova era, cara. E o céu é o limite para nós hoje, né? Tem tanta coisa legal embarcada aí na nova economia que escala é super interessante. Conectividade global, coisa que a gente pode fazer, conhecer novos países. Então, cada um vai se encontrando, mas tem muita coisa pela frente. Mas um ponto, Claudemir, que eu queria trazer de você, então aí você se forma anjo investidor, se conecta no momento de uma formação, né? Porque eu quero conversar um pouco sobre isso nesse momento, que é assim, o papel do anjo investidor na sociedade, cara. Como que você percebeu se tornar um investidor anjo num ecossistema? O que você percebeu disso, cara? Diego, a questão dessa percepção
ela... Inicialmente, assim, você fala, puxa, quando se fala em investir, né? Quando se fala em investir... Pensa em dinheiro só. Pensa em dinheiro. Mas, cara, eu consigo investir de tantas formas na vida de alguém. Eu posso investir um tempo. Boa. Inclusive, essa semana, até falei com minha filha mais velha e já escalei o meu genro, né? Quero vocês na minha casa essa semana, que eu quero passar algumas orientações sobre a vida. Pô, 22, 23 anos, agora é a hora tem que trazer eles na imersão, Claudemir, né? agora, tá? Agora é a hora. Agora é a hora, tem que investir, porque eu estou com 43, estou velho? Não estou. Tá longe. Tô longe de tá velho, né? Imagine 22, quem tá com 22, 23 anos tá voando. Mas tem muitas coisas a serem feitas para ajustar já desde agora, né? Então, eu, de alguma forma, às vezes não tenho o recurso necessário para investir financeiramente na vida de alguém agora, mas eu posso investir de outra forma, né? Então... Inclusive orientando como seu amigo fez com você. Exatamente. Foi um mega investimento. Onde aquela orientação me trouxe? Me trouxe pra cá. Cara, que valor, né, cara? Muito mais que dinheiro se pensar, né? Muito mais. Cara, poderia te dar R$1 milhão, que o impacto é outro. Exatamente, essa é a palavra. Foi algo de valor, né? Não estamos falando de dinheiro, estamos falando de valor. Algo que trouxe pra dentro de mim uma vontade de avançar, né? Então, é isso que eu quero ser na vida das pessoas. Ainda não sei, eu falo assim, que Deus usa a gente, onde a gente está. Então, não sei como Deus vai me usar nesse novo projeto e quando Ele vai usar, mas eu sei que vai acontecer e eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. E essa trajetória, eu falo até, Claudemir, por mim, assim, ela acaba sendo um ponto de inflexão, que é aquele momento, até o livro do Flávio Augusto, ponto de inflexão, por isso que eu uso isso. É um momento que você está se descobrindo e está no momento que você tem que tomar uma decisão de curva na vida. E a decisão é essa, de busca. Agora, o que você vai ser, cara, é uma construção, é uma nova construção. Exato. E o que eu percebi, Claudemir, na nova economia? Aí eu vou fazer uma analogia com a Bíblia. Uma relação com a Bíblia. Você já ouviu, e inclusive fica a dica, né? Você já ouviu assim, a brasa longe do fogo, ela esfria. Na palavra, qual é o ensinamento que a gente acaba congregando em uma igreja? Para não se afastar, para não deixar de fazer leitura, não é isso? Sim, você concorda de estar congregando e ir ao culto? A nova economia, ela traz o mesmo princípio, que é você não deixar de se conectar nunca mais, porque também esfria. Você acaba perdendo o foco e a crença no que você está ouvindo e começa a se desconectar novamente. Ao longo da nossa construção aqui, e inclusive eu vi muito lá dentro do ecossistema da SME, do Theo Braga, do João, as pessoas vindo e voltando, talvez buscando uma resposta muito imediatista para a nova economia. E ela sobre consciência, Claudemir, ela não é sobre um ativo tão direto assim, sobre técnica. Então você vai despertar uma construção de consciência para você depois se encontrar ou mesmo pôr em prática. Tem gente que pega rápido, mas como eu te falei do livro da trajetória, Claudemir, a experiência que eu tive, eu estou há 7 anos debruçado nesse contexto de nova economia. Isso com uma tese de doutorado, porque eu senti a necessidade de estudar. Não é só porque eu fui fazer um doutorado, um mestrado nessa área. Mas eu digo que geralmente a pessoa leva aí de 2 a 3 anos para ela internalizar todo o contexto da nova economia, cara. Assim como a plenitude que a nova economia entrega. Aí o que eu queria dizer, inclusive para todo mundo que teve contato, e você, não desconecta da chama, cara, em nenhum momento. Assim, constantemente leituras. É a leitura balizar, é a leitura de técnicas de gestão, que seja as questões mais tradicionais, mas também o ponto de contato aí com grandes mentores, assim como você que citou, João J, e hoje tem inúmeras outras pessoas que falam muito sobre a nova economia. Dentro desse contexto, para onde o Claudemir vai agora, cara? Rapaz... O que você vê? Agora você chegou a se formar um anjo investidor. O que você espera? Qual é o seu ponto B que você começa a enxergar? Diegão, inclusive a gente já tem conversado sobre isso, né? É um passo de cada vez. Eu acho que agora o próximo passo é eu me achar dentro desse contexto. Tá. Já temos tido algumas reuniões, algumas coisas que realmente já não vão trazer algo que venha agregar somente para mim, mas para pessoas que já estão ao meu entorno.
né? Então, eu creio que eu já estou no caminho, porém, agora eu preciso me encontrar como... Um agente da nova economia. Né? Um agente da nova economia, exatamente, essa palavra que você disse. Esse agente e essa persona dentro do ambiente, né? Quem é o Claudemir dentro da nova economia? Então, é esse ponto agora que eu quero ir, agora que eu quero me encontrar, me achar dentro disso aí. Claudemir, recentemente eu dei uma palestra na Uniderp, no curso de Educação Física, sobre o profissional do futuro. Eu tive uma experiência, assim, muito, não vou dizer triste, mas muito impactante. Porque, assim, eu nasci dentro da educação física, né, cara? Eu fui lutador profissional na década de 90. Então, eu nasci dentro de uma academia e me criei profissionalmente dentro dela. Então, eu tô falando de uma carreira aí, sei lá, de 30 anos imersa dentro de uma academia. Porque eu nasci guri dentro da academia e, por causa da arte marcial e saí empresário. Ainda hoje eu invisto. Eu tenho uns investimentos, algumas empresas, startups na área. Assim, cara, então, o que eu vi? Eu cheguei na universidade, eu tive um impacto grande. Porque quando eu cheguei, eu olhei alguns comportamentos dos acadêmicos. Lógico, né, cara? Eu, quando fui acadêmico, nós estamos falando aí há, sei lá, 20 anos que eu me formei. Então, 20 anos depois, você é um homem, né? Você é muito mais... se a gente tá muito mais maduro. Mas eu percebi que não tinha um conhecimento da nova economia e do profissional do futuro, assim como eu quis levar. Ele não estava entendendo que a nossa profissão, no caso, a profissão de educação física, está passando de todas as profissões. Com essa velocidade que a tecnologia, a inteligência artificial tá vindo, a galera na universidade estava à mercê disso, cara. E assim, cara, a IA, para quem não tem ainda dúvida, isso eu falo com muita convicção no aspecto por estudos, por conhecimento, por estar vivendo, ela vai transformar o modelo de trabalho. Né? Algumas profissões chegaram perto da extinção. Algumas até serão extintas. Eu sempre falo, cara, boa parte serão extintas. Elas vão se transformar muito. Então, o profissional ele tem que estar começando a entender a nova economia, Claudemir, para que ele, dentro do mundo dele, se adeque a isso, né? Eu acho que esse é um dos principais pontos de reflexão que eu tive naquele momento que eu entrei. Eu vi que a galera não estava preparada. Eles estavam pensando como eu pensava 20 anos atrás, cara, sinceramente. Ser um personal trainer, lembra? Entrar na sala de musculação, virar um personal e, no máximo, montar uma academia. Meio que era... o meu sonho era esse. Tá. Cara... Até pouco tempo atrás, eu falava pra minha esposa, nossa, meu sonho é ter um estúdio. Cara... Eu já não quero mais de estúdio. E aí, eu quero minha plataforma. Então, olha que interessante. Entendeu o custo marginal zero. Dentro desse contexto, Claudemir, vamos lá. Isso é um ponto que eu fui impactado. Segundo ponto, Claudemir. A pessoa... Você sabe o princípio da liberdade. Esse dia eu fui num culto, aí tava lá várias coisas e a última palavra era liberdade. Aí eu falei assim... E tem uma passagem que fala, né? Conheceis a verdade, que a verdade vos libertará, né? Quando eu penso na verdade, nesse momento, inclusive é uma palavra rema que eu tenho dentro da empresa, da Hype de Claudemir. Por quê? Eu vou te explicar. Que eu quero ver se faz sentido, eu queria ouvir sobre você sobre isso. Quando você precisa entender dessas coisas dinâmicas do mundo econômico, da nova economia, porque o momento que você sentir no seu coração que você deve mudar, você tem que ter o conhecimento necessário para ter essa liberdade de mudança. Às vezes a falta de conhecimento te sequestra. Eu posso falar uma coisa, Diego? Às vezes, que né, a gente está falando do buscar o conhecimento, né? Se você não busca esse conhecimento de saber aquilo que você quer e estudar sobre aquilo, chega um momento que aquela grande oportunidade, ela vai bater na porta. Só que você não vai estar preparado para assumir aquela responsabilidade. Que é o conhecimento. Vai passar para outro. O conhecimento vai... Você tem que conhecer. Você viu... que você perde, às vezes, por comodismo pessoal. Porque, às vezes, quando a gente deixa de dar uma leitura, às vezes a gente tá perdendo tempo numa rede social que tá meio usando de forma fútil, né? Olhando, tal, passando. Você tá deixando de estudar um inglês, você poderia fazer um intercâmbio, ou ir para os Estados Unidos, ou fazer um negócio. Você vê que o conhecimento e eu não ficar confortável é uma das pílulas para você ter liberdade em decisões ao longo da tua vida, porque uma coisa é você com 20, outra coisa é com 40 e com 60.
Se você chegar a 40, e assim como nós chegamos, e falar, cara, nós temos que mudar. E se a gente ficar confortável, talvez a gente chega nos 60 praticamente frustrado, cara. Com certeza. Ou assim, com um incômodo interno. Eu vejo que... o meu medo sempre, Claudemir, assim, é uma coisa pessoal. Foi viver muito mesmo, assim. Não sei se é meu, eu acho que eu devo... Eu acho que a gente veio no mundo para construir várias coisas legais. E a gente nunca pode deixar de construir coisas legais. Com Sabe? certeza. Isso é o conforto. Eu vejo que as pessoas precisam conhecer. Aí eu trouxe aquela fala dos acadêmicos da nova economia, cara, como uma portal da liberdade, cara, da vida da pessoa. A hora que ela sentir momento de dar uma mudança de carreira, cansei dessa profissão, ela tem acervo Tem um arsenal, cara. suficiente para ela buscar novas Com coisas. certeza. E um leque se abre. É impressionante. Um leque, ele depois... Já estava se abrindo um leque na minha frente. Mas, cara, impressionante. Depois da imersão, que eu passei pelos devidos conhecimentos, que, pessoal, eu indico. Faça a imersão. É algo que você não vai se arrepender. É algo que fez diferença na minha vida. E todo mundo que eu puder, eu vou indicar, Diego. Fez na Porque... minha também, Claudemir, sabe? Eu sou grato pelo resto da minha vida ao João Kepler, ao Theo lá, ao Thiago Gomes. Cara, quando eu tive na imersão, cara, e eu tava estudando tanto, eu já tava entrando no doutorado, cara. Então eu tava lendo tudo que eu tinha, porque eu tinha que achar essa nova economia. Só que eu ouvi de palavras de pessoas, coisa que eu precisava ouvir. Eu bati na mesa e falei, cara, eu entendi, cara, sabe? Eu lembro até hoje onde eu tava sentado, quando eu bati na mesa, eu falei, agora hype de nasce, porque eu entendi de fato. Precisa do gatilho, né? Aí você vai atrás de pessoas que têm o devido conhecimento. Foi o que aconteceu. Eu encontrei aqui esse devido conhecimento. Então, eu já agradeço pela oportunidade. E agora eu posso dizer, né? Diego, meu mentor. Já tô transbordando. Deus vai me devolver. O mundo, o universo e Deus devolve, né? Ô, Claudemir, primeiro foi um prazer esse nosso bate-papo, tá? Eu acho que ele serve como um testemunho, inclusive, para as pessoas se encorajarem a buscar o novo da nova economia. A nova economia, pessoal, ela não é sobre novo, na verdade é uma construção dessa mudança da matriz econômica, e eu tô falando pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, ela começa a se construir lá, uma economia do conhecimento. Só que ela nasce com essa nova economia porque ela embarca novos valores, Claudemir, como servir, como ativos que não são tão tangíveis, e eu posso falar latente, eu posso falar de forma bem, com tanta certeza, embarca um cristianismo. Com certeza. Olha que coisa interessante, cara. A gente, pela primeira vez, falamos abertamente de Jesus na nossa vida empresarial. Quem tem mais de 40 anos vai lembrar, ou 50, você nunca falava de Deus na sua vida. No mundo dos negócios era muito lógico. Hoje a gente coloca essa palavra rema na nossa vida e coloca como um farol, sabe? Nas nossas ações. Olha que energia boa que antes do mundo do empreendedorismo. Talvez isso que fez a gente se desviar, porque não tinha esse farol. Dentro desse contexto, a nova economia, na verdade, ela é uma carta de alforria. Uma vez eu fiz uma frase assim, da liberdade da tomada de decisão para o nosso futuro. E, Claudemir, eu queria que você desse um recado aí, se alguma coisa você puder falar para alguém na câmera ali do lado, e para ficar aí de, sei lá, um insight que você tem para que você quer transbordar para a vida de outras pessoas. Não, basicamente, desde já agradeço a oportunidade novamente de estar aqui. É um prazer. E embasado naquilo que o Diego disse agora, né? A palavra de Deus diz que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, essa base do servir, essa base cristã, que essa nova economia, esse modelo da nova economia tem trazido para a sociedade, né? Essa base cristã, que é o que norteia hoje a sociedade, porque se não fosse a base cristã, a sociedade já estaria perdida, né? Eu digo para você também, que está com dúvidas, você que está de repente com incertezas na sua vida a respeito daquilo que você quer fazer, busque na nova economia aquilo que você tem desejo dentro do seu coração, de repente algo voltado dentro da sua própria profissão, que eu não sei qual é, mas assim como eu, como profissional de educação física, estou buscando me reinventar como pessoa, como profissional, você também pode, né? A sombra e o sol é para todos, né? Amém.
Então, estamos aí. Obrigado, Diego. Que Deus abençoe sua vida, a sua Amém. empresa e que venha muita prosperidade pela frente. Eu agradeço muito e, pessoal, se vocês... Você pode lembrar de alguém nesse podcast que está precisando desse conteúdo esse conteúdo de reflexão que pode ser a flecha de mudança no coração da vida da pessoa, assim que foi o nosso. Um dia alguém mandou essa palavra, algum podcast valioso, gratuito que a gente ouviu, tocou nosso coração e hoje nós estamos aqui. Com certeza. Então mande para alguém, compartilhe esse conteúdo que é muito valioso e nos siga nas redes sociais, que vale muito a pena, que lá nós vamos trazer assuntos assim como esse, outras questões dessa nova economia que transcende a relação financeira, é muito maior do que isso. É verdade. Ademir, obrigado, Obrigado, valeu, Diegão. Deus até uma abençoe. próxima. Amém. Abraço.